ou pela população. São eles: atas das sessões, requerimentos, projetos de lei, moções de pesar, moções de aplausos, indicações, relatórios de viagem, ofícios e pedidos de tribuna livre. Alguns documentos dependem de votação e outros não. Depois de esgotadas as matérias e de apreciadas aquelas que necessitam de votação, inicia-se a tribuna livre. É autorizado o uso da tribuna livre para temas compatíveis com a dignidade da Câmara, desde que o solicitante tenha se inscrito previamente. Por fim, os vereadores podem fazer uso da tribuna. Para isso, eles devem se inscrever junto ao primeiro secretário nos 30 primeiros minutos da sessão. Dessa forma, é concluída a primeira parte da sessão na Câmara, que retorna com a ordem do dia no período da tarde, às 14 horas. Nesse momento, são votados os itens constantes na pauta, como os projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, projetos de resolução, projetos de emenda à lei orgânica, projetos de decreto legislativo, requerimentos, moções, redação final e outros. Os requerimentos têm votação simbólica, mas os demais passam por votação nominal. Há também a possibilidade de analisar algum item que não constava na pauta da ordem do dia. Para isso, é preciso votar um requerimento de urgência. Caso ele seja aprovado, a proposição é apreciada pelo plenário. Depois de esgotadas as matérias da ordem do dia, os vereadores são chamados pelo primeiro secretário para manifestarem suas considerações pessoais. Finalizado esse momento, a sessão é encerrada e o presidente da Câmara convoca todos os vereadores para a próxima sessão ordinária. Esta é a Câmara Municipal de Franca. As sessões da Câmara Municipal de Franca acontecem às terças-feiras no plenário e são divididas em duas partes. Primeiramente, temos o expediente, que começa às 9 horas da manhã. Nesta primeira etapa, são lidos os documentos elaborados pelos vereadores, autoridades ou pela população. São eles: atas das sessões, requerimentos, projetos de lei, moções de pesar, moções de aplausos, indicações, relatórios de viagem, ofícios e pedidos de tribuna livre. Alguns documentos dependem de votação e outros não. Depois de esgotadas as matérias e de apreciadas aquelas que necessitam de votação, inicia-se a tribuna livre. É autorizado o uso da tribuna livre para temas compatíveis com a dignidade da Câmara, desde que o solicitante tenha se inscrito previamente. Por fim, os vereadores podem fazer uso da tribuna. Para isso, eles devem se inscrever junto ao primeiro secretário nos 30 primeiros minutos da sessão. Dessa forma, é concluída a primeira parte da sessão na Câmara, que retorna com a ordem do dia no período da tarde, às 14 horas. Nesse momento, são votados os itens constantes na pauta, como os projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, projetos de resolução, projetos de emenda à lei orgânica, projetos de decreto legislativo, requerimentos, moções, redação final e outros. Os requerimentos têm votação simbólica, mas os demais passam por votação nominal. Há também a possibilidade Boa tarde, senhores vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais e aos servidores da Câmara Municipal. Informo que a sessão ordinária ainda não será transmitida pela TV Câmara, canal 6.3, em razão da substituição e atualização do sistema de vídeo deste plenário. A transmissão pelo canal aberto 6.3 deverá ser retomada em breve, com a aquisição de novos equipamentos de alta definição que ainda não chegaram, haja vista que a licitação desses equipamentos foi dividida em lotes específicos
com 4 empresas ganhadoras. Peço ao primeiro secretário que confirme se há número legal para darmos início aos nossos trabalhos da 35ª sessão ordinária na ordem do dia. Boa tarde a todos os presentes, nobres vereadores. Vamos para a chamada nominal. Vereador Donizete da Farmácia. Presente. Vereador Cacá. Presente. Vereador Carlinho Petrópolis Farmácia. Presente. Vereador Claudinei da Rocha. Presente. Vereador Daniel Bassi. Presente. Vereador Gilson Pelizaro. Presente. Vereador Hilton Ferreira. Presente. Vereador Zezinho Cabeleireiro. Presente. Vereadora Lindsay Cardoso. Presente. Vereadora Lurdinha Granzotti. Presente. Vereador Luiz Amaral. Presente. Vereador Marcelo Tide. Presente. Vereador Ronaldo Carvalho. Presente. Vereador Pastor Sérgio Palaone. Presente. E vereador Della Mota. Presente. Excelência, a número legal. Havendo número legal sobre a graça e a proteção de Deus, às 14 horas e 12 minutos, declaro abertos os trabalhos da 35ª sessão ordinária na ordem do dia. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro item da pauta. Excelência, iniciamos com requerimento de urgência. Contém 10 assinaturas? Sim, Excelência. Por gentileza, faça a leitura. Requerimento de urgência número 35 de 2021, onde os vereadores que a este subscrevem, nos termos do artigo 150, vêm respeitosamente requerer a tramitação em regime de urgência para o projeto de lei 119/2021, que autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento fiscal no valor total de até R$ 11.024.094,62, altera o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e dá outras disposições. Com a palavra o plenário. Eu peço a Passa a técnica... palavra. É para discutir urgência, né? Sim. Essa palavra. Com a palavra, vereador Gilson Pelizaro. Senhor presidente, nobres pares, eu tive analisando a matéria. São várias secretarias que estão fazendo remanejamentos, né, alocando recursos para determinados programas, mas o principal deles é com relação à questão do recurso da obra do Engenho Queimado. Então, como se trata de um recurso federal, de uma transferência, de um dinheiro que está depositado na Caixa Econômica Federal e que a cidade não pode, espécie alguma, perder, né? De espécie alguma pode perder o recurso, mas ainda mais na situação que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, a população precisa de benfeitorias, o projeto estava sendo executado, de repente parou, travou, e a coisa não decolou, não andou. Faz tempo que esse negócio está enrolado, e a gente espera que agora essa obra lá do Engenho Queimado, nos fundos da Vila São Sebastião, do Eldorado, do Jardim Martins, do Jardim Palmeiras, Pulicano, que fosse retomada plenamente agora. Porque não dá. É falta de competência, o dinheiro depositado e a prefeitura não tem condição de executar a obra, né? Então, nós precisamos analisar direitinho essa situação. Fez muito bem o prefeito de empenhar avalizar junto à Caixa Econômica Federal para não perder o recurso, que seria muito lamentável deixar uma obra no meio do caminho. Nós já vimos casos similares. Nós falamos aqui tempos atrás da questão do Centro Cultural da Estação. O dinheiro veio e voltou. Cadê o Centro Cultural? Não existe. E agora aquela obra ficar pelas metades? Não pode. Então fez muito bem o prefeito em hipotecar lá o seu nome para que esse recurso chegue a quem de direito, as pessoas possam beneficiar desse recurso e que o planejamento daquela obra seja executado. É isso que a gente espera, senhor presidente. Com a palavra, plenário. Peço a palavra. Com a palavra, Zezinho Cabeleireiro. Gil, isso aí é um absurdo. Aconteceu o que deixou acontecer, né?
Na legislatura passada, várias vezes nós tivemos em Brasília a respeito dessa verba, que era de mais de 11 milhões, né? Se a obra não andasse, tinha que fazer qualquer coisa na obra para não perder o recurso. Agora, depois de mais de 4 anos, quase 5 anos, né, deixar um trem parado do jeito que está, aqueles tubos que está tudo amontoado. E o dinheiro na conta. Dinheiro na conta. Isso aí foi uma incompetência violenta do gestor que estava na administração. Nós foi 3 vezes em Brasília, chegou que nós orientava, né, o secretário de obras para dar andamento de um jeito ou de outro lá, para não perder o recurso. Foi muita sorte de não ter perdido, né? Aí graças aí o prefeito agora atual, né, acabou resgatando esse dinheiro para a cidade. Isso tem que ficar de olho, porque a cidade perde muito. É muitas vezes que vem recurso que perde, né? Por falta das pessoas que estão nas pastas prestar atenção nos recursos que vêm do governo federal e do governo do estado. Obrigado. Com a palavra, plenário. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Delamont. Então, vamos voltar de novo na roda d'água. Há uma pequena contrapartida do Poder Executivo que acumula tudo isso. E não é só isso, não. Perdeu convênios de trânsito, perdeu um monte de dinheiro, prejudicando sobremaneira o município da Cidade Franca. Não é só obra do Engenho Queimado, não. Tem outras coisas que foram perdidas. E é necessário que a gente fale todo momento. Não é resgatando as coisas. Nós temos que falar da inércia que ocorreu do governo anterior. Nós temos que, todo momento, levar que Franca ficou estagnada por 4 anos. Era muito café, muito pão de queijo e pouca ação. Então faltou exatamente a contrapartida do governo. Eu fico com a gente frustrado, você sabe por quê, presidente? Porque os vereadores aqui, a todo momento, ficam correndo atrás de deputados com chapéu para pedir verba. E às vezes falta projeto. Dessa vez agora já tem o projeto pronto, tanto em vista que eu já encaminhei para alguns deputados na questão que está pronto o projeto. Na outra faltava contrapartida. Eu venho mais uma vez aqui na questão do dinheiro que foi destinado pela Renata Abreu para primeiro fazer o emborrachamento da pista do poliesportivo. E depois foi destinado à piscina. E nós quase perdemos essa verba também, por causa de uma pequena contrapartida. Inventaram aí de 1 milhão que a pista de São Carlos ficou. Sempre tinha uma razão, sempre tinha uma desconversa, sempre tinha um argumento, e sempre tinha um 7-1, e prejudicando cada vez mais a Cidade Franca. Então, sinto muito, mas nós precisamos falar assim. As pessoas brigando pelo município e um cabo de guerra, e falando que o município tinha dinheiro. Em momento algum houve a contrapartida. Me fala do que, a não ser a obra do Champagnat, que foi uma obra do pré-sal. Qual mais que nós fizemos? Qual mais que nós fizemos? Ficamos estagnados. Nós temos que lembrar, a contrapartida desse, salvo engano, é 500 mil reais, né? É o que a prefeitura tem que fazer. E ainda tem que se penhorar as coisas lá e dizer, tem que brigar, tem coisa que não pode perder. Nós estávamos falando aqui, né? A primeira questão da Sabesp, que nós falamos no período da manhã, uma ausência total do governo do Estado de São Paulo para uma obra. Eles estão preocupados com nós. Não estão preocupados com a nossa cidade, né? E aí vem agora a questão da chuva, da água que não vai vir, da estiagem, e fica assim. Nós sempre nós estamos da beirada do Estado de São Paulo. Praticamente nós fomos esquecidos. Então, nós temos que lembrar assim, parabenizar mais uma vez a administração. Se for para criticar, vamos criticar, mas é a questão dessa obra que precisa realmente para prosperar aquele canto da zona oeste da cidade para crescer. Então, parabéns mais o Executivo e parabéns os vereadores que usaram a palavra antes de mim aí, o Zezinho, bem como o Gilson. Com a palavra, plenário. Peço à técnica que coloque em votação o requerimento de urgência.
Para nós é uma honra ter o Dr. Jerônimo Sérgio, nosso companheiro. Conheci no meu primeiro mandato. Prazer, viu? Ter conosco aqui. Quer justificar, André? Sai e entra de novo, André. Justificativa de voto. Em justificativa de voto, vereador Luiz Amaral. Meu voto é sim. Eu peço à técnica que registre o voto sim do vereador Luiz Amaral. Nossa. Excelência, 14 votos sim. Agora, ó, o requerimento passou, eu vou ler. Com 14 votos sim, foi aprovado o requerimento em regime de urgência do projeto de lei 119. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 119 de 2021 autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento fiscal no valor total de até R$ 11.024.094,62, altera o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e dá outras disposições. O parecer... Está no começo aqui. Não, aparecer essa parte. O parecer das comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças e Orçamento trata-se de alteração no orçamento que permitirão à Prefeitura realizar as seguintes despesas. Artigo 1º, Secretaria de Infraestrutura, recursos no valor de R$ 7.569.094,62. No artigo 2º, recursos destinados ao Gabinete do Prefeito, R$ 35.000, Desporto Comunitário, R$ 640.000. Artigo 3º, Secretaria de Saúde, R$ 2.780.000 para o SASSOM, 130.000 serviços em geral, 200.000 cumprimento de sentenças decisórias e decisões judiciais, no valor de 2.450.000. Assim, quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Excelência. Com a palavra o plenário. Eu peço à técnica que coloque em votação o projeto. Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado o projeto de lei 119, suplementação orçamentária no valor de R$ 11.024.094,62. Motivo de voto. Em justificativa de voto, vereador Gilson Pelizaro. Senhor presidente, esse recurso, no valor de R$ 11.700.000 aproximadamente, da obra de revitalização do córrego do Engenho Queimado. Parece que é dos 11 milhões aqui, não, mas eu estou falando da obra, viu? Não é dos 11 milhões aqui, não. Da obra parece que são 7 milhões e pouco, está aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos que fazer um reconhecimento público ao ex-prefeito Gilmar Dominici, que quando estava atuando no governo federal,
na Secretaria de Assuntos Federativos, em Brasília. Ele intermediou. Isso tem o testemunho do prefeito hoje, Alexandre, que sabe do empenho e da força que o ex-prefeito Gilmar fez para que esse recurso chegasse até a cidade de Franca. É uma coisa extremamente importante. A princípio, o recurso era para tirar os ribeirinhos ali do córrego do Engenho Queimado, que estava correndo o risco de perder suas moradias, construir moradias nas imediações, que depois teve uma transformação no projeto, que virou Copacabana depois, parte desse recurso, e as obras de drenagem, de esporte, de lazer, que tem que fazer nas imediações ali do córrego do Engenho Queimado. Seria um crime perder um recurso tão importante como esse. Cidade de Franca carente de áreas de lazer, principalmente na periferia. Como que a cidade se dá ao luxo, por falta de planejamento, por falta de competência, por falta de capacidade, de perder um recurso na ordem de quase 7 milhões? Porque a prefeitura tem que dar uma contrapartida de 500 mil, como o Della Mota disse. Um absurdo. Se caso acontecesse isso, tinha que responsabilizar muita gente. Muita gente. Trabalho político, trazer recursos, é a coisa mais difícil que tem. Della Mota falou aqui. Às vezes você conseguiu uma emendinha de 100 mil reais com um deputado estadual, com um deputado federal. É difícil para chegar aqui. Agora você pega um montante de 11 milhões e 700 e corre o risco da metade ir embora e a obra ficar parada, não terminar o que foi projetado, o que estava no escopo do projeto original. Então a gente não pode aceitar isso de forma calada. Uma das plataformas que eu defendi no processo eleitoral foi justamente acompanhar e fiscalizar onde estavam os recursos daquela obra. Pouco tempo atrás tive uma reunião com o prefeito para tratar do assunto, fiz requerimentos tratando da matéria, e o prefeito me falou dos acordos que tiveram que ser feitos junto à Caixa Econômica Federal, dos acordos que teve que ser feitos junto ao Ministério Público Federal, para recuperar o que já era nosso, né, por falta de capacidade de gestão. Então eu acho o seguinte, é imperdoável uma situação dessa. Se a gente perdesse esse recurso, olha, ia sobrar para muita gente, porque para mim isso é um crime de responsabilidade, um recurso que é nosso, fazer com que o recurso volte. Então, eu fico muito feliz de ter esse recurso, ser reavido esse recurso junto ao caixa da prefeitura e ter a possibilidade de terminar a obra do Engenho Queimado. Uma coisa que está na expectativa daquela vizinhança, daquele pessoal. Muita gente cobra, e aí, não vai acabar, não vai acabar? Tem gente que duvida que vai acabar, entendeu? Então está na hora da gente mostrar que o recurso está aí e a obra vai ser realmente executada. É por isso que eu votei no regime de urgência. Porque se trata de uma urgência. Por que se trata de uma urgência? Porque já perdeu muito tempo, muito prazo para resolver uma questão igual a essa. Então é isso, senhor presidente. Justificativa de voto, presidente. Com a palavra, vereador Carlim Petrópolis, em justificativa de voto. É como o Gilson até mesmo, o Della Mota diz, regime de urgência, a gente sim, que é presidente da comissão de redação, os pareceres é favorável, e a gente assim, como chega a urgência, pelo menos um valor desse, mas a gente sabe a dificuldade que é. E a gente, um recurso desse valor, a gente aqui no governo passado, fala a verdade, assim, não, Della Mota, Cacá e vários outros vereadores foram em vários lugares, como no Engenho Queimado. Parece que a gente ficou aqui enxugando gelo e era inadmissível uma administração como desse jeito, fala a verdade, porque nós trabalhou, correu atrás, pedia, que nem para ganhar uma emenda de 50, 100 mil reais, vai para Brasília, vai para São Paulo, e era difícil, como é até hoje. E perder um recurso desse aqui, trabalhei no governo do Alexandre passado, conheço o Engenho Queimado,
Visitei aquela obra quando estava sendo realizada no governo de 2012 a 2016. Ficou inadmissível. A Praça Sabino Loureiro, há quantos anos que a gente pede aqui, que acho que todos os vereadores já pediram revitalização daquela praça, e até hoje não tem recurso, sendo que recurso tinha. Agora aqui, que nem as áreas de lazer lá, todo mundo fala Vila Gozuém, favela, não sei o que, baixa. Nunca teve a melhoria, tem dinheiro, vai ser colocado lá. Então a gente tem que enaltecer isso e correr atrás sim, e punir aqueles que não fez. E assim, a gente está aqui para isso, como poder legislativo, e vai ter nosso apoio favorável. Muito obrigado. Com a palavra, plenário. Justificativa de voto? Em justificativa de voto, vereador Marcelo Tite. Não, cumprimento os colegas Della Mota, o Gilson, o próprio Carlinhos. Eu visitei o Engenho Queimado. É um lugar que é muito bonito. O secretário Nicola pediu que eu fosse lá, tirasse umas fotos dos gabiões que estão sendo colocados lá. Della Mota, um lugar lindo, que tem uma água cristalina, que tem que ser preservada. E o entorno ali, tem uma senhora Rose, esposa do Aranha, que mora ali divisa. Aí eu fui lá para dar uma olhada e foi como o Gilson disse, esperando há muito tempo. E o reflexo das melhorias que teve ali, tem 3 conjuntos de quadras, academia ao ar livre, a iluminação. Poucas regiões de Franca ganharam esse benefício. Merecido, porque a comunidade da Vila São Sebastião sempre foi descriminalizada. E é uma comunidade que tem lá as pessoas que amam aquele bairro e precisam. E até reforçando a indignação do Della Mota, nós perdemos o emborrachamento da pista do conjunto poliesportivo, a piscina. Della Mota, já faz 4 anos, nós vamos caminhar para o 5º, que até hoje não conseguiu fazer a melhoria. Então, quando a gente está aqui cobrando, que eu faço questão de mostrar onde a gente vai, o que está precisando ser feito, é justamente para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque eu sei o tanto que os colegas aqui buscam a melhoria dos serviços públicos que a nossa população merece. Então, reitero meus cumprimentos ao prefeito e espero em breve que essa obra seja totalmente concluída. Com a palavra, plenário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo projeto. Requerimento verbal, presidente? Em requerimento verbal, vereador Donizete da Farmácia. Entrou 2 projetos de urgência, hoje, inclusive do IPTU, da isenção para pessoas com mal de câncer, né, que nós estamos revogando o anterior, e também a questão de revogar também a isenção do IPTU para quem loca imóveis para o Estado, município. E está aqui o Jerônimo, né, que é o chefe do tributo lá, e eu gostaria de, se nós pudéssemos suspender o trabalho por 20 ou 30 minutos para ouvir ele, e qualquer dúvida, algum vereador que tiver algum questionamento, fazer para ele. Então, gostaria de suspender esse trabalho por uns 20 minutos para a gente possa ouvir o entendimento do Jerônimo nesses 2 projetos. Vereador, vamos dar sequência na votação. Certo. Aí no momento da votação, aí não precisa suspender a sessão? Pode ser? Aí não precisa suspender o trabalho. Aí não precisa, tá bom? Já vai ser o próximo projeto. Tá jóia. Aí você já pede requerimento verbal, ele já usa a tribuna. Tá jóia. Excelência, requerimento de urgência. Eu peço que faça a leitura do requerimento. Excelência, requerimento de urgência número 2034/2021, onde os vereadores que a este subscrevem, nos termos do artigo 166, 167 e 68, requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar 31/2021, que revoga o inciso 8º do artigo 44 do Código Tributário do município de Franca e dá outras providências. Com a palavra, o plenário. Eu peço à técnica que coloque em votação o pedido, o requerimento de urgência.
Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado o requerimento de urgência do projeto de lei número 31. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei complementar número 31 de 2021, que revoga o inciso 8º do artigo 44 do Código Tributário do município de Franca e dá outras providências. O parecer das comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. O projeto revoga a isenção de IPTU concedida aos proprietários de imóveis locados à União, Estados e municípios. O assunto corresponde ao interesse local do município, de forma que este é o ente competente para propô-lo, nos termos do artigo 30. Quanto à iniciativa para dispor sobre matéria tributária, a competência é concorrente, conforme jurisprudência anexa aos autos. Quanto ao mérito, o projeto visa adequar a concessão de isenção às situações em que essa se justifica, evitando-se assim concentração de riquezas que aumenta a desigualdade social. Então, quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Excelência. Eu peço para o vereador Donizete conduzir o doutor Jerônimo Sérgio até a tribuna e ele terá 10 minutos com a parte. Já vai falar sobre os dois projetos. Falou? Oi, boa tarde, senhoras e senhores. É um renovado prazer estar nesta casa aqui, podendo trazer a nossa colaboração no processo legislativo. E, inicialmente, eu quero parabenizar a iniciativa dos vereadores que propuseram esse projeto, porque nós que lidamos com tributo cotidianamente, nós sabemos que o tributo ele precisa ter, primeiro, um efeito não confiscatório e, segundo, um efeito de trazer a justiça social, a justiça tributária e equilibrar, né, os setores da sociedade que movimentam riquezas. Quero também deixar claro aqui que eu tive a oportunidade de ler o projeto, a justificativa, bem como o outro projeto, e trazer os elogios necessários e os parabéns ao assessor do Donizete que redigiu o texto, redigiu a justificativa com rara felicidade. Isso mostra que a Câmara está cada vez mais desenvolvendo a competência de seus servidores, de seus integrantes. Parabéns a todos vocês e que todos os assessores se mirem nesse exemplo. É disso que nós precisamos. Com relação ao projeto de revogação da isenção, eu tive a preocupação de trazer uma edição do Código Tributário Municipal de 1985. Nessa época não existia o inciso 8º do artigo 44. Só o artigo 7º, só o inciso 7º. O que existia e está até hoje no artigo 146 do Código, que dá a isenção aos imóveis cedidos gratuitamente para os órgãos públicos. Por quê? Olha, quando a pessoa cede seu patrimônio para uso público sem cobrança, nada mais justo que ele tenha a contrapartida do Estado e não precise contribuir com a sua parcela de impostos. Então, em algum momento da história, esse inciso 8º foi inserido e trouxe algumas discrepâncias, que a primeira delas é o seguinte: o imóvel locado já não é cedido gratuitamente mais, passaria também a ser isento. Ora, uma pessoa está recebendo do Estado
o dinheiro relativo ao aluguel mensal. E ainda, ao mesmo tempo, recebendo também do Estado para não pagar o seu IPTU. É um contrassenso isso. E mais contrassenso é quando o artigo 44, que trata das isenções gerais, ele estabelece isenções de impostos a entidades, a associações, a templos religiosos, uma série de situações. E, curiosamente, quando inseriu-se esse inciso 8º, colocando particular que loca seu imóvel ao poder público, também como pessoa isenta, criou-se um descompasso, um desequilíbrio. Por quê? Se vocês observarem o parágrafo único do artigo 44, estabelece que as entidades que não têm fins lucrativos, as associações, todas essas que fazem um serviço em complemento do governo, têm uma série de condições para ter a isenção. Entre elas, a declaração de utilidade pública, a apresentação de balanços, declaração de onde aplica os recursos. E o particular inserido não. Então nós criamos um paradoxo que existem, por exemplo, as igrejas não são declaradas de utilidade pública, não há declaração de utilidade pública. Para ser declarada de utilidade pública, a entidade tem que estar funcionando 2 anos. O particular, nesse caso, não. Basta ser dono de imóvel, já chegou com todos os benefícios, tendo a isenção, sem ter que cumprir nada, nenhuma exigência que justificasse esse benefício fiscal. Então, a gente entende que isso aí foi um descompasso que aconteceu ao longo da história tributária da cidade. Não importa quem, importa o quê. Nós temos uma anomalia aí. E sem contar que, tecnicamente, nós temos uma coisa que em direito se chama antinomia. Enquanto o artigo 146 fala que são isentos os imóveis cedidos gratuitamente, o 44 fala que não, os locados também. Então, qual seria o critério para ser aplicado? Então, nós louvamos essa iniciativa. Eu acho que isso aí está resgatando o equilíbrio e propiciando uma melhor distribuição dos benefícios fiscais. Uma melhor distribuição dos benefícios fiscais, e nós temos motivos aqui e explicações numéricas para isso. Nós estivemos conversando, por exemplo, nós temos 28 registrados na prefeitura, 28 proprietários de imóveis que têm o benefício da isenção por estarem locados ao poder público de qualquer esfera, federal, estadual, municipal. Em contrapartida, a nossa lei diz que as isenções só se aplicam a impostos. Não se aplicam a taxas e contribuições de melhoria, exceto se houver lei específica outorgando essa isenção. E nós temos a taxa de licença de funcionamento, por exemplo, que mesmo estando imunes ou isentas, as entidades, as creches, os templos religiosos são obrigados a pagar. Aquela parcelinha que todo começo de ano recebe lá no templo, recebe no endereço, de R$ 82,00 hoje. Então nós temos aqui 28 cadastros com isenção, que recebem dinheiro de um órgão público qualquer. Isso significa R$ 160 mil por ano de isenção. Ou seja, são R$ 160 mil que deixam de entrar no cofre da prefeitura. Se a gente usar esses 160 mil desse benefício que está sendo discutido aqui, nós poderíamos, com base na TLF de R$ 82,92, propiciar a isenção para 329 templos religiosos, 412 associações e 120 entidades diversas. Somando tudo isso daria uma isenção, um benefício fiscal de R$ 71 mil. Olha só, 28 tem benefício de 160, ao passo que 861 entidades diversas poderia estar sendo beneficiado com esse dinheiro que deixa de entrar em desequilíbrio de tratamento, inclusive jurídico, nos cofres da prefeitura.
Então, alguns números levantados, isso é para procurar mostrar a propriedade dessa discussão que vocês vão travar agora. Uma parte, Jerônimo. Pois não, fica à vontade. Bom, primeiro, agradecer sua presença aqui na Câmara Municipal, cumprimentar pelo trabalho desenvolvido e pela preocupação social com relação a essa questão das isenções. Você já viu falar, de vez em quando passa na televisão, que tem o melhor emprego do mundo, aquele cara que fica numa praia, deserto, sei o quê, e ganha 100, 200 mil por mês. Esse aí é o melhor negócio do mundo. Eu nunca vi uma coisa tão absurda quanto essa. Nós temos exemplos práticos. Você falou de 28 imóveis, mas se for ver, proprietários deve ser meia dúzia. Porque muitos desses imóveis são de uma mesma pessoa. E a pessoa recebe um absurdo de isenção. É o que você está falando, é um contrassenso. A gente não pode aceitar, e você está de parabéns, Donizete, de ter apresentado essa matéria, porque isso é o cúmulo do absurdo. Vamos pegar o exemplo do prédio do Fórum, que hoje o rapaz veio aqui do sindicato dos funcionários do judiciário, e ele usou a tribuna e falou que é 100 mil reais o aluguel. E esse camarada que tem outros imóveis locados para o governo, recebe esse tipo de isenção. Enquanto isso, falta medicamento, falta aparelho auditivo. Falta aparelho auditivo, tem uma fila de 2.000 pessoas esperando aparelho auditivo. Entendeu? Então, realmente é um absurdo, é uma coisa que fora do padrão, fora do normal, precisa ser corrigida. É aquilo que você falou. Às vezes precisa saber quem foi que fez esse tipo de introdução de lei, porque não tem cabimento. Um absurdo de uma situação como essa. Mas sempre há tempo de corrigir. Então nós vamos aproveitar. Só que como nós estamos mudando um código, o Código Tributário, isso só vai ter efeito a partir do ano que vem, não é isso, Jerônimo? Na verdade, quando se trata de cancelamento de isenção, a Constituição prevê a anterioridade, que tem que ser aprovado antes do exercício financeiro, e a noventena também, que não tem problema aqui, que vai entrar, então, é só a partir do ano que vem, para os lançamentos de 2022. Esse ano é irretroativo, porque já está lançado. Aproveitando uma parte também, Geraldo, eu acho que o Gilson foi muito bem feliz nas palavras que ele colocou, e o que me causa mais um senso de injustiça, Gilson, você pega uma casa periférica lá que está caindo aos pedaços, 2, 3 cômodos, e o pessoal está executando eles, né? O pessoal mora lá num bairro, lá na periferia, está executando. Estava vendo a questão... Está na mira da justiça. Na mira da justiça, executando. Sabe o que causa isso daí, Gilson? A pessoa vai ficar pressionada, a parte emocional dele vai ficar abalada, com medo de perder a casa, e ele não vai atrás, ele tem medo, né? Olha que a consequência. E, ao mesmo tempo, uma pessoa, me parece que é 90 mil que ele recebe de aluguel, né? Teria de pagar 72 mil reais por ano, sobraria, vamos pôr, 18 mil mais 11 aluguel mensal de 90 mil reais e é isento de IPTU, né? Então, a gente sendo bem curto e grosso daí, a pessoa, é uma injustiça completa isso daí. Executando os coitadinhos lá, que eles não têm com medo desempregado, e ao mesmo tempo dando a isenção de IPTU para uma pessoa que recebe 90 mil de aluguel, igual você falou. Ele deve ter 2, 3, 4 imóveis, vai saber, né? E deve ter outro tipo de aluguel ainda. Então, acho que esse projeto, fiquei muito feliz, o Jerônimo me apresentou. Aproveitar e te agradecer, Jerônimo, por ter passado esse projeto, né? Me orientado, eu tirei essa informação. Aproveitei do seu conhecimento, da sua pessoa, que está há tanto tempo na prefeitura, conhece tudo ali, a parte de tributos, tudo isso. E te agradecer também. E agradecer o Carlos Evangelista, que tão bem fez esse projeto. Obrigado, Jerônimo. Só para dizer o seguinte, olha, essa disposição da casa em que está acertando, né, a situação tributária do município é muito importante, porque a primeira função do Estado é arrecadar, é a função financeira para depois conseguir dar os direitos constitucionais que o cidadão tem. E o nosso código, ele é de 1968, 20 anos antes da Constituição. Então nós vivemos diariamente o dilema de
analisar um dispositivo do código e tentar entender se ele ainda é constitucional, se ainda está vigorando ou não. Então nós convivemos com essa dificuldade aí, porque o nosso código é de 1968. Né? Então, 20 anos antes da Constituição, que alterou por inteiro essas questões de competência tributária, a Constituição Cidadã, e eu louvo à disposição de vocês. Uma parte, professor? Pois não. Professor, nós estivemos lá conversando com o senhor também e o senhor nos apresentou várias coisas que precisam ser consertadas. E eu quero que o senhor saiba que aqui nós temos vereadores corajosos e que têm ética e que têm moral. Caso tenha alguma coisa lá, com certeza, chame um de nós aqui, converse, mostre o que precisa ser feito, porque nós estamos aqui para corrigir uma série de arbitrariedades que foram realizadas durante décadas. Então, somos aqui parceiro para estar só aproveitando, esclarecendo. Já está sendo criada uma comissão, mas se você quiser participar, parece que a Lourdinha foi convidada também, né? A gente criar uma comissão e dar uma avaliada de tudo isso, aproveitar a experiência, conhecimento. Correto, né? sem dúvida. Para dizer o seguinte, que fica parecendo que eles falam assim, a prefeitura puxadinha, o vereador, não é isso não, é todos unidos para fazer uma Franca melhor. Assim como você despertou com com certeza, eu tenho certeza que tem um monte lá, que às vezes não entra em assunto, porque não, mas se a Câmara estiver junto aí, professor, faz uma relação lá, a gente cria uma comissão aqui, vamos atrás tentar consertar um monte de coisas erradas aí. Eu vou só, se vocês me permitirem, só vou dar um exemplo de injustiça. Né? Todos nós sabemos que o Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Verde Amarela, ou o nome que se dê aos empreendimentos populares, os beneficiários, né, por força da lei 3535, que é a lei do ITBI, eles são isentos, porque lá diz, acho que no artigo 7º, que são isentos as transferências no financiamento financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação para pessoas de baixa renda. Então, se vocês pensarem, o Minha Casa Minha Vida, existem pessoas que nem conseguiram entrar no Minha Casa Minha Vida porque não tinham dinheiro para dar entrada. Então, eles entraram no PAR, no Programa de Arrendamento Residencial, né, que é abaixo do Minha Casa Minha Vida. Só que a lei municipal que criou o PAR em Franca diz lá, em alto e bom som, né, se puder dar som às palavras escritas, o seguinte: não é isento de ITBI a transferência ao arrendatário. Ou seja, aquela pessoa que não deu conta nem de entrar no Minha Casa Minha Vida, quem está no Minha Casa Minha Vida não paga o ITBI, agora esse coitado, que é o resto do resto, é obrigado a pagar. Basta revogar esse parágrafo da lei do PAR, eu não me recordo o número dela aqui. Mas é uma grande injustiça, a gente chega a se condoer da pessoa chegando debaixo de chuva, com sombrinha, e sendo informada que tem que pagar os 2% do ITBI. Entendeu? Coisa que não tem dinheiro nem para isso. Então nós temos aí alguns rescaldos ainda de núcleos habitacionais construídos pelo PAR, que nós temos diariamente esse dissabor de, sabendo que não deveria, mas a lei manda, que nós temos que cobrar um ITBI de quem não tem condições de pagar. E isso só se acerta mediante esse trabalho legislativo de vocês. Professor, belas palavras, sábias, e tenho certeza que a gente vai estar junto. O Donizete deu uma ideia boa aqui. Eu acho que todos aqui estão ativos nisso para melhorar a nossa cidade. Conta com a gente. Perfeito. Eu agradeço a atenção. Se necessitar da participação no próximo projeto, né, se pudesse aproveitar, já pode explanar também a questão da isenção do IPTU, pessoa portadora do câncer, né? Portadora de câncer. Aproveitar. Isso. Então, assim, quanto tempo dispõe, presidente? Pode ficar à vontade, mais uns 5 minutos. Mais uns 5 minutos. Essa questão do portador de câncer é uma coisa interessante. Primeiro a gente tem que saber o que é isenção. Por que existe a isenção? Porque existem situações que o governo não dá conta de fazer as obrigações constitucionais dele e alguém faz. Quando esse alguém faz, ele recebe um benefício porque está complementando a ação do governo. Para isso existe a isenção, certo? Então nós chegamos agora, o portador de câncer. Todo mundo sabe o quanto é custoso, né, o tratamento de um câncer. Quanto custa os medicamentos, o ônus físico, o ônus psicológico que as pessoas têm. Então, quando se propôs em 2014 a isenção para os portadores de câncer, nós conseguimos a proeza
né, de passarmos 7 anos, até dezembro de 2020, sem uma regulamentação da lei e cerca de 200 pedidos que foram formulados, que eram perfeitamente enquadráveis no sistema de isenção, foram indeferidos simplesmente porque não havia regulamentação da lei. Então nós passamos um tempão para tentar regulamentar, processo indo e voltando na prefeitura, como é comum acontecer, mas é incabível nos dias atuais, e veio o decreto em dezembro de 2020. O decreto piorou a situação, de tal forma que hoje, se for seguir ao pé da letra do decreto, a pessoa portadora de câncer, para ter direito à isenção, tem que trazer o atestado de óbito. Então, essa alteração, ela vai dar uma auto-executoriedade para a lei, vai ser uma lei auto-executável, e se precisar regulamentar, vão ser poucas as situações. Aí vocês imaginam assim, falam, nossa, tem muita gente. Não. Foram 200 pedidos em 7 anos. A gente tem uma média de pedidos de 30, 35 pessoas por ano. Nós sabemos que temos muito mais doentes de câncer. Sabemos disso. E as pessoas se sentiram desestimuladas a usar de um benefício que é justo, porque supre o medicamento que o governo era obrigado a dar a ela, entendeu? E não consegue a isenção por conta de defeito legislativo em que a lei não tem condição de ser executada sem uma explicação. Só que a explicação ficou pior. E a gente chega ao ponto de a burocracia, a intervenção ser tão grande que começa a se questionar até laudo médico. Quando o médico diz lá, por exemplo, o paciente está em tratamento de hormonioterapia. Alguém levanta lá e fala assim, mas a hormonioterapia não é para câncer. Só que essa pessoa não tem formação médica nenhuma. Então, quer dizer, é isso que a prefeitura encara. Normalmente, as prefeituras, quando encara benefício, ela vê o contribuinte como um inimigo. Na verdade, o contribuinte que está se beneficiando da isenção fez um papel que era do Estado. Seja governo federal, seja governo estadual com alto custo, seja governo municipal com a sua farmácia, com a sua prestação de saúde. Então, quando a gente trabalha isenções, se ela for bem pensada e bem feita, é um direito não só escrito, não só posto, é um direito natural do cidadão que faz o papel do Estado e não cobra nada por isso. Então esse projeto vem também resolver essa situação de interpretação da lei. É importante a questão da urgência porque a lei atual marca 30 de setembro como data base dos pedidos. A lei nova prorroga mais um mês, vai para 31 de outubro, aí dá um tempo maior desse pessoal que precisa da isenção fazer seus pedidos na prefeitura. Geraldo, só aproveitando a parte, eu gostaria de lembrar aqui que esse projeto, Geraldo, que não pôde ser cumprido até hoje devido à burocracia, toda a dificuldade, e foi um projeto criado por mim, pelo vereador Márcio Flórida, né, que na época eu e ele apresentou esse projeto, conseguimos aprovar. O prefeito na época entrou com a DIN, o jurídico da Câmara conseguiu ganhar a causa, né, Fernando? E se tornou uma lei que até hoje não é aplicada. Então gostaria de lembrar mais uma vez a participação importante do Márcio do Flórida. Inclusive entrei em contato com ele, mandei o projeto para ele, que eu não poderia tomar uma decisão, que era um projeto meu e dele. Ele leu o projeto, achou bacana, falou, Dona Zé, Deus que se cumpra, o importante é isso, não se preocupe, o importante é dar certo. Então gostaria de agradecer ao Márcio do Flórida pela participação e pela compreensão nesse projeto, porque a gente está revogando o projeto anterior e apresentando esse. Uma coisa muito importante nesse projeto é o seguinte, que a isenção ela está sendo dada para o imóvel ocupado por um portador de câncer, porque da forma como estava antes, o dono, se não tivesse câncer, não importava se a mulher tivesse, se o filho tinha, se a nora tinha ou quem quer tivesse, não tinha isenção. Era só ele que tinha que ser dono e estar doente. Com essa nova redação, qualquer pessoa da família portadora de câncer, né, permite que aquele imóvel, enquanto persistir essa situação, seja isento do pagamento do IPTU. Então isso aí é uma mudança assim, muito necessária e que vai realmente distribuir os objetivos da isenção, que é ressarcir em parte as despesas que o cidadão faz
quando essas despesas deveriam ser custeadas pelo Estado. E lembrando que são poucos, né, João? Uma base de 30 por ano, mais ou 30 menos. por ano, faixa, mas não... a gente acredita que, infelizmente, esse número deve crescer, porque nós estamos falando infelizmente, porque nós estamos tratando de uma doença que ainda é um dos grandes males, né, que nós temos aí na humanidade. Obrigado, viu, Jerônimo? Eu quero agradecer a todos. Pois não, estou à disposição. Jerônimo, O Tio, só cumprimentando, agradecer o Tio e todos os vereadores que ajudaram nesse projeto também, viu? eu queria cumprimentá-lo, Jerônimo, porque eu tinha feito um requerimento de um caso de uma senhora ali do Parque Progresso. Aí o senhor explicou e como funcionava, porque a pessoa tinha entrado 3 anos consecutivos, nem a resposta que ela não iria conseguir, ela não teve. Aí conversando com o Donizete, pessoa que eu tenho um apreço muito grande, quero parabenizá-lo pela forma ética que ele sempre conduz seu posicionamento aqui. Ele disse que procuraria o Márcio em respeito à iniciativa dos dois num projeto. E te cumprimento, viu, Donizete, porque você está fazendo uma correção de uma injustiça com essas famílias que sofrem tanto, porque só quem tem uma pessoa na sua família que luta contra essa doença terrível sabe o quanto é difícil. Parabéns pelo projeto. Cumprimento o Jerônimo, que sempre está atento e tentando, dentro dos seus conhecimentos, nos orientar para que possamos fazer projetos que realmente beneficiem a nossa população. As famílias francanas, viu, Donizete, com a sua iniciativa, fazendo justiça ao Márcio, está fazendo um grande serviço, principalmente às famílias que se encontram num momento tão difícil. Parabéns, viu? Obrigado, Tite. Eu agradeço a todos pelo tempo ocupado, né, ouvindo nossas palavras, e me coloco à disposição, né, dentro das limitações que normalmente nós temos, para colaborar nessa caminhada que a Câmara está iniciando, no sentido de rever essas situações que possam ser regularizadas. Tá? Muito obrigado a todos aí, estou sempre à disposição. Doutor Jerônimo, obrigado pela presença, tirar as nossas dúvidas, e agora estaremos votando nesses 2 projetos do vereador Donizete da Farmata. É sempre uma honra tê-lo, viu, na nossa casa. Só lembrando que um projeto do IPTU para imóveis locado é eu, o Della Mota, o Cacá e o Tide, viu? Lembrando aí, tá? Qual que é? Viu? Com a palavra o plenário, eu peço à técnica que coloque em votação o projeto. Projeto de lei complementar número 31.
Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado o projeto de lei complementar número 31, que revoga a isenção do IPTU aos imóveis locados à União e também aos municípios. Justificativa de voto, presidente. Em justificativa de voto, vereador Donizete da Farmácia. Gostaria de agradecer a todos os vereadores, todos que comporam, criaram esse projeto, né? E eu acho que nós estamos fazendo justiça. Jamais uma pessoa que recebe 70, 80, 90 mil reais por mês de aluguel ficar isento de IPTU, enquanto o pessoal lá da periferia, com a casinha simples, lá, caindo sem condição de trabalho, de até se alimentar, estão sendo executados por causa do IPTU atrasado. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Com a palavra, plenário. Peço falar, excelência. Com a palavra, vereador Wilton Ferreira. Eu só queria reforçar aquilo que a gente conversou, Donizete. Pega firme nessa situação, você que já abraçou um pouco aí, e você praticamente representa o prefeito aqui também. Vamos firme nessa parceria aí, que tem muita coisa errada aí pra gente consertar. Precisa melhorar. Certo? Obrigado. Vamos junto aí. Com a palavra, plenário, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Excelência, mais um requerimento de urgência. Contém 10 assinaturas. Sim, excelência. Então eu te peço que faça a leitura do requerimento. Requerimento de urgência número 33, onde os vereadores que a este subscrevem, nos termos dos artigos 166, 16768, vêm solicitar requerer em tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar número 32 de 2021, que dá nova redação ao inciso 9º do artigo 44 do Código Tributável do município de Franca. Com a palavra, plenário. Peço à técnica que coloque em votação o requerimento em regime de urgência. Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado o requerimento em regime de urgência do projeto de lei complementar número 32. Com a palavra, o plenário. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei complementar número 32 de 2021, que dá nova redação ao inciso 9º do artigo 44 do Código Tributário do município de Franca, Lei 1672 de 68, e dá outras providências. O parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação, que... Tem muita coisa aqui, hein? O tema já foi enfrentado em diversos julgados do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência da Corte é uníssona em negar a exigência de reserva de iniciativa em matéria tributária, não ferindo assim o artigo 61. Quanto a eventual impacto orçamentário financeiro, não há, já que visa manter a mesma isenção que se tinha com a Lei Complementar 238 de 2014, que se encontra em plena vigência. Assim, a matéria está adequada às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Excelência, tem uma emenda modificativa número 239 de 2021 ao projeto de lei complementar 32 de 2021, que modifica o dispositivo ao projeto de lei complementar. Com a palavra, plenário. Estaremos votando o projeto e logo em seguida a emenda. Peço à técnica que coloque em votação o projeto. Estamos com duas famílias aguardando a votação de dois projetos
nós teremos mais 2 projetos para ser votados e logo em seguida estaremos fazendo a votação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilson Pelizar. É só para melhor entendimento, como nós temos 2 matérias que ela tem prioridade na pauta, que é PPA e a LDO, que são matérias orçamentárias, e tem uma outra que um pedido de urgência do prefeito, que também está na pauta, de acordo com o artigo 56 da Lei Orgânica, que também não pode ser feita a inversão antes de votar essas 3 matérias. Logo após de votar essa matéria, aí sim pode inverter a pauta. Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Donizete, da farmácia, que concede isenção, né, do IPTU aos portadores de câncer. Eu peço... Já está tudo ok a técnica para votarmos a emenda deste projeto? Eu peço à técnica que coloque em votação a emenda. Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovada a emenda do projeto de lei complementar número 32, autoria do vereador Donizete, que concede isenção de IPTU aos portadores de câncer. Com a palavra o plenário. Peço a palavra, excelência. Com a palavra o vereador Wilton Ferreira. Eu peço a dispensa do parecer da emenda e também a dispensa da redação final. Com a palavra o plenário. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 104 de 2021, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras providências, de autoria do prefeito Alexandre Ferreira. O parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento é de que o projeto de lei 104/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, foi encaminhado pelo prefeito municipal de Franca em cumprimento ao disposto da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Federal 4.320. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, cumpre função de elo entre o planejamento de médio prazo do Plano Plurianual PPA com o de curto prazo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem por função principal o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir, dentro do possível, a realização das diretrizes, objetivos e metas contempladas no Plano Plurianual. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, é uma lei complementar que regulamenta o artigo 103 da Constituição Federal. O artigo 146 da Lei Orgânica do Município de Franca dispõe: a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual e Plurianual de Investimento do município obedecerão às disposições da Constituição Federal e Estadual. O presente projeto apresenta as diretrizes gerais para o exercício de 2022
que serão viabilizadas através das ações de governo na execução dos diversos programas estabelecidos. O projeto foi elaborado em consonância com as orientações do Tribunal de Contas e da legislação acima citada. O artigo 2º enumera os anexos e demonstrativo que os integram. O projeto compõe-se de 20 artigos, dentre os quais vários que se seguem. E com relação à projeção das transferências correntes, conforme a característica do repasse, consta que serão observados os índices de participação do município e a estimativa oficial dos órgãos federativos. O inciso 2 do referido artigo trata das despesas e discrimina os órgãos integrantes do presente projeto. Define os parâmetros para apuração da despesa e fixa o valor de 0,2% da receita corrente líquida para consignar a reserva de contingência para pagamento de passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais. Prevê a concessão de subvenções sociais única e exclusivamente às entidades sem fins lucrativos. Quanto à despesa com pessoal, quando verificada nas unidades executoras, a tendência de realização abaixo do previsto poderá ser anulada a dotação através do ato do chefe do Poder Executivo Municipal. O Executivo fica autorizado a criar fundos especiais para recebimento de receita vinculada oriunda das fontes municipais. Se o montante da despesa com pessoal atingir os limites fixados na lei, contratação de horas, essa será apenas para atendimento dos serviços de relevante interesse público. Analisando-se as diversas fontes de receitas próprias, verifica-se que a receita tributária apresentada para 2022 aumenta na ordem de 13,57%, comparativamente ao valor projetado de arrecadação para 2021, conforme demonstrado nos quadros abaixo. Complementando a análise do projeto de lei em epígrafe, cumpre destacar que o mesmo considera a reserva de 1,2% da receita corrente líquida. E quanto ao mérito da presente proposta, caberá a Augusto Plenário apreciar a deliberar com o prazo final para devolução ao Poder Executivo até dia 21 de setembro. Excelência. Com a palavra, plenário. Com a palavra, vereador Gilson Pelizar. Só Deus sabe. Só Jesus conhece. Aí você vê que, por exemplo, entrou lá, artigo 1º. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, internautas que nos acompanham pelo Facebook. Essas duas matérias, mais o orçamento do município, que daqui uns dias nós estaremos votando, talvez seja as matérias mais importantes que nós temos no âmbito do legislativo. Porque, na verdade, nós estamos discutindo a projeção. Nesse primeiro ano, a gente está discutindo a projeção do orçamento através da LDO e da lei orçamentária que virá. Mas nós discutimos também agora, eu já vou aproveitar para não ter que usar o tempo depois, na hora que nós vamos discutir o PPA, já tratar da questão do PPA. Nós estamos discutindo o planejamento da cidade para os próximos 4 anos através do plano plurianual. O próprio nome já fala, plurianual, mais de um ano. Então quer dizer que são os próximos 4 anos. Então, como o Alexandre pegou o orçamento do plano plurianual projetado pelo Gilson de Souza lá atrás, o próximo prefeito no seu primeiro ano também. Então nós estamos discutindo aqui a projeção da cidade, os encaminhamentos, as demandas, as prioridades no âmbito do orçamento do município para os 4 anos no PPA. Na LDO, tudo que tiver escrito no PPA vai ter que estar na LDO do ano que vem para fazer a execução orçamentária do ano. Então, nós estamos tratando da tríade orçamentária, que é o PPA, a LDO e a Lei do Orçamento Anual, a LOA. São as 3 principais leis que são encaminhadas para o Legislativo e a nossa obrigação acompanhar, fiscalizar, propor, emendar, e é isso que nós fizemos. E os vereadores, por direito, ele tem 1,2%
para fazer as emendas impositivas individuais. Cada vereador pode fazer a sua emenda impositiva, que dá um valor de R$ 700.047.733 mil reais, que no mínimo de 50% para a saúde, como eu estava discutindo com o Delamota e com o pastor Palamone, e os outros 50% pode ser para a infraestrutura ou outra área da administração pública, que assim o vereador desejar. Nesse primeiro ano, especialmente, em virtude da pandemia, dos problemas que nós tivemos orçamentários, e quantos projetos de remanejamento nós votamos esse ano para adequar o orçamento do município, para fazer o atendimento na área mais importante e prioritária que nós temos, que é a saúde, principalmente num período de pandemia. Isso significa que outras áreas que precisariam de recursos não foram, vamos dizer assim, agraciadas, né? Então o prefeito teve dificuldade de executar, inclusive na área da saúde. O prefeito mostrou um relatório do tanto de procedimentos, de exames, de consultas, especialidades, que ficaram paradas, né? Cirurgias eletivas, um monte de coisa que ficou represado, parado, porque ele não tinha capacidade orçamentária para realizar esse propósito. Então, para cobrir esses recursos, na minha parte que toca das emendas impositivas, e eu sei que alguns outros colegas também assim o fizeram, eu coloquei os meus 50% da saúde destinados à compra de aparelhos auditivos. Nós já dissemos aqui mais cedo que existe uma fila gigante de pessoas que precisam desse equipamento, desse aparelho, para ter uma qualidade de vida melhor, e estão sofrendo nesse momento por não conseguir adquirir através dos recursos públicos. E a gente sabe o tanto que é caro. Então eu estou passando mais de 300 mil das emendas impositivas, 360 mil aproximadamente, das emendas impositivas para passar os aparelhos auditivos. E como eu estou numa frente parlamentar de amparo, de apoio às pessoas com dificuldade auditiva, com deficiência auditiva e surdos, nada mais justo a gente pegar esse recurso e colocar para essas pessoas que precisam dessa questão. A outra parte eu coloquei destinada à área de lazer e à área de esporte, porque eu compreendo que muitas vezes a periferia fica muito prejudicada e com a ausência desses equipamentos públicos. Pista de skate, quadra de basquete de 3, campo de... jogava vôlei de praia, né, de areia, e às vezes, principalmente agora o skate que está na moda aí, está todo mundo acompanhando, vendo a menininha do skate lá, tá, todo mundo quer agora ter que comprar um skate e praticar, e às vezes não tem o local adequado. Então, isso está sendo feito dessa forma. Eu creio que assim a gente pode, através do ano que vem, ajudar essas comunidades que não têm esses equipamentos, aparelhos públicos, e facilitar a vida dessas pessoas. E tem também as emendas propositivas, que são emendas que a gente tem que tirar de um lugar para passar para o outro. Seria a inversão de prioridade do que já estava no orçamento. Eu vou dar um exemplo. Eu tirei um recurso do gabinete do prefeito para propaganda. 1,5 milhão para propaganda. Tirei 600 mil dessas propagandas, porque eu acho que 900 mil está de bom tamanho para o prefeito fazer a parte de mídia que lhe interessa durante o ano. E coloquei para a reforma de 2 UBS, a UBS da Vila São Sebastião e a UBS da Vila Santa Terezinha, que estão caindo aos pedaços. Está muito ruim. As pessoas não estão tendo dignidade naquele atendimento. Achei por bem fazer isso.
Mas, Justo, mas e se o prefeito não quiser fazer? Porque ele quiser usar o 1,5 milhão? Não, nós estamos falando de projeções orçamentárias. Do mesmo jeito que nós estamos remanejando aqui, ele pode querer remanejar lá na frente, e se a Câmara achar que é mais prioritário passar 1,5 milhão para ele fazer propaganda do que em vez de fazer as UBS, que a Câmara tem seu critério, a sua conduta, o seu posicionamento político para colocar da maneira que bem entender. Então, eu fiz 7 emendas propositivas, iluminação e calçamento das vielas do Jardim Martins, a compra de uma viatura para o SAMU, que está lá, a viatura que tem, só tem uma viatura funcionando, quando funciona e está caindo aos pedaços, e precisa desse recurso, pastor. Então eu fiz uma emenda propositiva nesse sentido. Foi discutido nessa casa a falta de escola lá no Pacaembu. Eu tirei da infraestrutura, e o próprio prefeito está fazendo remanejamento de infraestrutura, fez hoje aqui, tirando dinheiro de infraestrutura para colocar em outro lugar. Isso significa o seguinte, pastor, que a projeção que se faz aqui pode ser que tenha recurso que sobre até o final do ano. Então eu já estou antecipando, já estamos tirando 3 milhões de reais para alocar recursos para a construção de uma escola lá no Pacaembu. Porque hoje a prefeitura tem inclusive dificuldade de fazer transporte daqueles alunos, né? Tem muita dificuldade, porque não dá para trazer todo mundo, porque foi feito o seguinte: hoje não tinha ninguém morando em determinado local. No outro dia estava todo mundo, quer dizer, encheram lá 400 e tantas casas, quase 500 casas. E aí? Cadê a UBS? Cadê a creche? Cadê a escola? Ah, não tem. Ah, e aí, como é que vai fazer? E essas pessoas vão ficar o Deus dará? Não pode. Então, meu caro presidente, agora é a hora da onça beber água. Se a gente quer fazer alguma alteração e a gente quiser dar o nosso recado de quais são as prioridades que o Legislativo quer, no que cabe no orçamento, nós podemos emendar naquilo que tange a recursos próprios. Nós não podemos mexer nas transferências que o município recebe, mas no que cabe a recurso próprio, nós sim podemos e devemos, quando a gente acha que precisa ser invertida alguma prioridade. Então é nesse sentido que eu queria colocar minha fala e dizer que nós vamos aprovar aí tanto a Lei de Diretriz Orçamentária quanto o PPA que aqui está. Muito obrigado. Com a palavra, plenário. Peço à técnica que coloque em votação o projeto. Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado o projeto de lei ordinária número 104/2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 e da outra providência. Projeto autoria prefeito Alexandre Ferreira. Com a palavra, o plenário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 105 de 2021, dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 e 2025 e dá outras providências, a autoria do prefeito Alexandre Ferreira. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O presente projeto contempla o planejamento de governos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, autarquias e Fundação Esporte, Arte e Cultura, definindo os programas, metas e custos que serão a base legal para a elaboração dos projetos de leis das diretrizes orçamentárias dos exercícios 2022 e 2025. O objetivo é direcionar o administrador público para o gerenciamento de seus recursos e onde a Lei de Responsabilidade Fiscal
dispõe que a responsabilidade na gestão pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º, dispõe que a transparência seja assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei das diretrizes orçamentárias e orçamentos. A estimativa das receitas orçamentárias foi elaborada consoante o anexo 1º. No total geral da receita, constata-se uma elevação da ordem de 9,9%, comparando o valor orçado de 2021 e o estimado para 2022, de R$ 948.020.080,09 para R$ 1.041.955,356,54. Ao final, ao anexo 4 da estrutura administrativa, conforme o modelo do anexo 4 do manual TCESP, relaciona os órgãos da administração direta e indireta às unidades de despesa, às funções e subfunções do governo. Quanto ao mérito da presente proposta, caberá ao Augusto Plenário apreciar e deliberar com prazo final para devolução ao Poder Executivo até 31 de setembro do corrente exercício. Excelência. Com a palavra o plenário. Eu peço à técnica que coloque em votação o projeto. Base. Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado o projeto de lei ordinária número 105/2021. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022, 2025 e dá outras providências. Autoria, prefeito Alexandre Ferreira. Com a palavra o plenário, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Projeto de lei ordinária número 112, autoria do prefeito Alexandre Ferreira. Senhor presidente, só um minuto. Eu queria pedir a inversão da pauta para colocar. Qual o projeto que você... 4. Então, o item 4 o e o item 4 item... e o item 5, colocar na frente desse projeto, se for possível. Com a palavra o plenário, vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Eu peço ao primeiro secretário que faça a inversão. Agora nós estaremos votando o item 4 e depois votaremos o item 5 e retornaremos em seguida ao item 3. Discussão e votação única. Projeto de lei ordinária número 94 de 2021. Autoria vereadora Lindsay Cardoso. Denomina Ana Cândida da Silva, a Rua 12, da Vila Toscana. O parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação é que o projeto de lei ordinária 94 de 2021 visa atribuir a denominação de Ana Cândida da Silva à Rua 12 do condomínio Vila Toscana. Conclui-se que a matéria é conveniente e oportuna, tendo objetivo e alcance social, atendendo todos os requisitos. A Comissão de Justiça e Redação, em seus estritos limites, remete o projeto à alta consideração e deliberação do Augusto Plenário. Excelência. Com a palavra, plenário. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Lindsay Cardoso. Pode ler na íntegra, por favor? Peço ao primeiro secretário que faça a leitura na íntegra do projeto.
Ana Cândida da Silva. Este é o nome de uma das mulheres mais guerreiras que tive o privilégio de conhecer e conviver. Minha mãe Ana, matriarca de uma enorme família, foi casada com o senhor Messias por 54 anos até o falecimento dele. Os dois tiveram 12 filhos, mais uma de criação no município de Tirapuã. Vieram para Franca e a família cresceu. Até o momento, são 161 membros, entre cônjuges, netos, bisnetos e tataranetos. Uma família muito unida, religiosa, graças a Deus, todos saudáveis, perfeitos, amados e abençoados. Ana era uma mulher de fé, sempre apoiada em Deus, que construiu e edificou a família com exemplo de vida de orações, sabedoria, alegrias, lutas, histórias e de muitos conselhos. Hoje no céu, junto do Pai, dos irmãos Paulo Henrique, Cláudia e Alice e do sobrinho José Wilson. A família Silva agradece a justa homenagem de ter o nome dela como uma grande mulher em uma das ruas da cidade de Franca. Excelência. Com a palavra, plenário. Peço à técnica que coloque em votação. Só explicando para a família, o presidente não vota. Se eu votasse, meu voto seria sim, tá? Vamos lá, Donizete. Ô Gil, bota aí pra nós. Ele pede meu café da tarde. Excelência, 13 votos sim. Com 13 votos sim, foi aprovado o projeto de lei ordinária número 94/2021. Denomina Ana Cândida da Silva a Rua 12 da Vila Toscana. Autoria, vereadora Lindsay Cardoso. Com a palavra, plenário. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Projeto de lei ordinária número 118 de 2021. Autoria, vereador Donizete da Farmácia. Denomina Marcelo Fonseca a Rua 1 do residencial Ana Helena. O parecer das comissões Justiça e Redação. O projeto de lei ordinária número 118 de 2021 visa atribuir a denominação de Marcelo Fonseca à Rua 1 do residencial Ana Helena. Conclui-se que a matéria é conveniente e oportuna, tendo por objetivo o alcance social, atendendo os requisitos da lei número 2331. Excelência. Com a palavra, o plenário. Presidente, gostaria que fosse feito na íntegra a biografia do homenageado, a leitura. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da biografia da homenageada. Na íntegra. Marcelo Fonseca, falecido no dia 5/8/2006, na cidade de Franca. Brasileiro, casado, aposentado natural de Passos, Minas Gerais. Trabalhou como agricultor no município de Franca, tendo fixado residência na nossa cidade na década de 60, onde construiu sua família. Foi casado com a senhora Sara Alvarenga Fonseca, tendo 2 filhos, Genaro Alvarenga Fonseca e Gustavo Alvarenga Fonseca, ambos residentes e domiciliados nessa cidade. Embora não seja natural da cidade de Franca, aqui trabalhou e adotou a cidade como sua terra natal, permanecendo na cidade, investindo todo o fruto do seu trabalho na aquisição de imóveis na cidade.
Era residente e domiciliado na rua Felizbino de Lima, no bairro Cidade Nova, onde ainda reside sua esposa. Com esse breve relato de simples e humilde vida do senhor Marcelo Fonseca, vem a família, através deste, solicitar que pudesse ser designado o nome do senhor Marcelo Fonseca a uma das ruas de nossa cidade, a qual ele tanto estimava. Desde já, a família agradece a atenção e consideração de todos. Excelência. Com a palavra, plenário. Peço à técnica que coloque em votação o projeto. Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado o projeto de lei ordinária número 118/2021, que denomina Marcelo Fonseca, Rua 1, do Residencial Ana Helena, autoria Donizete da Farmácia. Com a palavra, plenário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do item 3 da pauta. Discussão e votação única. Projeto de lei ordinária número 112 de 2021, autoria prefeito Alexandre Ferreira. Autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento fiscal, no valor total de até R$ 7.133.000. Altera o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e dá outras disposições. O parecer das comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Trata-se de alteração no orçamento que permitirão à Prefeitura realizar as seguintes despesas. Artigo 1º, créditos adicionais suplementares na Secretaria de Educação no valor de R$ 2.851.000. Artigo 2º, Secretaria de Segurança no valor de R$ 100.000. E artigo 3º, R$ 2.730.000 para a Procuradoria-Geral do município. O assunto corresponde a interesse local do município, de forma que este é o ente competente para propô-lo. Quanto ao mérito, o projeto atende diversas demandas de ordem administrativa. Quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Excelência. Com a palavra, plenário. Peço à técnica que coloque em votação. Sim. Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado o projeto de lei ordinária número 112/2021. Autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento fiscal, no valor total de até R$ 7.133.000. Altera o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. E dá outras providências. Autoria, prefeito Alexandre Ferreira. Com a palavra, o plenário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Projeto de resolução número 22 de 2021. Autoria, vereador Gilson Pelizaro. Constitui comissão especial de assuntos relevantes a SEAR para acompanhar e fiscalizar o processo licitatório de contratação de empresa para a limpeza urbana e dá outras providências. Excelência, tem uma emenda modificativa número 238 de 2021,
onde no artigo 1º fica modificado o caput do artigo 1º do projeto de resolução número 22, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, fica constituída a Comissão Especial de Assuntos Relevantes, CEAR, para acompanhar e fiscalizar o processo licitatório de contratação de empresa para limpeza urbana. O parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas é de que o projeto tem por objetivo a constituição de uma comissão temporária com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o processo licitatório de contratação de empresa para a limpeza urbana. E assim, quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Com a palavra, plenário. Eu peço à técnica que coloque em votação o projeto, logo em seguida a emenda. Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado o projeto de resolução número 22/2021, que constitui Comissão Especial de Assuntos Relevantes, CEAR, para acompanhar e fiscalizar o processo licitatório de contratação de empresa para limpeza urbana e da outra providência. Autoria, vereador Gilson Pelizar. Agora estaremos votando a emenda modificativa. Peço à técnica que coloque em votação. Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado a emenda modificativa do projeto de resolução número 22/2021. Com a palavra, plenário. Justificativa de voto? Justificativa de voto, vereador Gilson Pelizar. Agradecer aí o apoio dos nobres pares, ter aprovado essa iniciativa de acompanhar a licitação do lixo. É importante porque é um valor vultuoso, são 225 milhões por 5 anos. E não pode errar, tem que acertar, né? Para não correr o risco de um serviço essencial ficar na mão de quem não vai prestar um serviço adequado para a cidade. Então acho importante a gente acompanhar isso, ver de perto. Me parece que dia 3 agora já tem uma reunião da COPEL para tratar desse processo licitatório. E nós, enquanto comissão, depois de sortear e ver quem é que vai participar, a gente acompanhar de perto. É o papel nosso aqui da Câmara Municipal. Nós precisamos montar essa comissão. Nós já temos como presidente o vereador Gilson Pelizaro. Nós precisamos de um relator, de um terceiro membro e depois 3 suplentes. Se os vereadores quiserem já se manifestar, que quiserem estar acompanhando esse processo de licitação, eu peço para manifestar, senão, caso contrário, estaremos fazendo um sorteio. Presidente, peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Lourdinha Granzotti. Quero dispensa do parecer da emenda e da redação final. Com a palavra, o plenário. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Na sequência, nós estamos agora escolhendo os membros que estarão participando dessa comissão.
Algum vereador quer se manifestar em relação a participar dessa comissão como relator? Essa palavra. Com a palavra, Zezinho Cabeleireiro. Eu gostaria de participar da como comissão. Relator? Da comissão. Na comissão. Mais algum vereador? Presidente, o nobre vereador pode contar comigo, colocar meu nome à disposição. Então nós já temos os 3 primeiros membros. Nós precisamos definir quem será o relator e quem será o terceiro membro. Então o Tid é o relator e o Zezinho é o terceiro membro. Agora nós precisamos de 3 suplentes. Carlim, suplente dessa comissão. Donizete, nós temos o Bassi e a Lindsay. Então o Bassi. Então nós temos 3 suplentes. Bassi, vereador Donizete da Farmácia e vereador Carlim Petrópolis. Tudo bem? Então nós temos presidente Gilson Pelizaro, relator Marcelo Tid, terceiro membro Zezinho Cabeleireiro. Com a palavra o plenário. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Requerimento número 323, de autoria do vereador Marcelo Tid. Requeiro que seja oficiado o senhor prefeito para fornecer informações se há planejamento para iluminação pública na rua Antônio Pedro Ferreira, no Jardim Aeroporto 2. Com a palavra o plenário. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Peço à primeira secretária que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Requerimento 325, de autoria do vereador Marcelo Tid. Requeiro que seja oficiado o senhor prefeito para fornecer informações sobre os motivos da falta de medicamentos de alto custo para atender a população de Franca e região. Com a palavra o plenário. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Peço à primeira secretária que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Moção de aplausos número 69. Autoria, vereador Della Mota. Moção de aplausos aos profissionais da Administração e Conselho Regional de Administração de São Paulo, CRA-SP, pela comemoração do Dia do Administrador, celebrado em 9 de setembro. Com a palavra o plenário. Peço à técnica que coloque em votação. Excelência, 13 votos sim. Com 13 votos sim, foi aprovada a moção de aplauso número 69/2021, moção de aplauso aos profissionais da Administração e Conselho Regional de Administração de São Paulo, CRA, São Paulo, pela comemoração do Dia do Administrador. Autoria, vereador Della Mota. Com a palavra o plenário. Peço à primeira secretária que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Moção de apoio número 8, de autoria do vereador Daniel Bassi.
moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 2022/2019, que regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista. Com a palavra o plenário. Peço à técnica que coloque em votação. Excelência, 13 votos sim. Com 13 votos sim, foi aprovada a moção de apoio número 8/2021. Moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 2022/2019, que regulamenta o exercício da profissão despachante documentalista. Autoria, vereador Daniel Bass. Com a palavra o plenário. Eu peço à primeira secretária que faça a leitura do próximo item da pauta. Excelência, está encerrada a matéria. Esgotadas as matérias, solicito à primeira secretária que convide os vereadores para explicações pessoais por ordem alfabética. Cadê os nomes? Pode chamar. Vereador Donizete, da farmácia. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Donizete, da farmácia. Explicações pessoais, né? Não, só gostaria que existe um projeto do Rui Ingrácia Garcia, que instituiu no município de Franca a Semana Municipal do Pastoral do Menor, né? Que é comemorado na última semana do mês de agosto, portanto agora, né? E é coordenado pela diocesana Vera Persone Braga. Realiza um trabalho, Clanei, de acompanhar gestantes com visitas, assistência social, saúde, os cuidados com a criança, como cuidar da criança, questão das vacinas das crianças, faz um acompanhamento também, né? E até limpeza da casa, desinfetar uma madeira, todo esse procedimento é um trabalho que o Pastoral do Menor faz. Então, gostaria de parabenizar o Rui Ingrácia Garcia, que foi vereador dessa casa, pessoa que eu tenho o maior apreço, e também a Mônica Nunes Teixeira, que foi sua assessora na época, né? Então, mais uma vez, parabéns ao Rui Ingrácia Garcia pelo projeto. Obrigado. Vereador Cacá. Dispenso. Vereador Carlinho Petrópolis. Dispenso. Vereador Claudinei da Rocha. Dispenso. Vereador Daniel Bassi. Dispenso. Vereador Gilson Pelizaro. Vereador Zezinho Cabeleireiro. Dispenso. Vereadora Lindsay Cardoso. Dispenso. Vereadora Lurdinha Granzotti, dispenso. Vereador Luiz Amaral. Dispenso. Vereador Marcelo Tide. Dispenso. Vereador Ronaldo Carvalho. Dispenso. Vereador Pastor Sérgio Palamone. Dispenso. Vereador Della Mota. Dispenso. Todos os vereadores já convidados para explicações pessoais, mais uma vez agradeço a Deus pela oportunidade de estar presidindo a sessão. Agradeço à mesa diretora, vereadores e funcionários da Câmara. Às 16h01, declaro encerrada a 35ª sessão ordinária de 2021 e convoco todos os vereadores para a 36ª sessão ordinária de 2021 a ser realizada no dia 8 de setembro, na quarta-feira, né, desse ano, de 2021. Então a sessão não será na terça, será na quarta-feira, dia 8.